Como você sabe, todos os continentes da Terra têm climas, ecossistemas e culturas diferentes, mas nem sempre foi assim. Na verdade, isso também mudará futuramente. Algum dia, nosso mundo ficará irreconhecível. Todos os continentes se tornarão um grande pedaço de terra. Como será? Bem, não estarei aqui para ver, mas vamos descobrir, certo? Vamos dar uma olhada no mapa mundi. Temos as Américas do Norte, do Sul, África, Oceania, Antártica, Europa e Ásia. Se você sabe disso, parabéns, ainda se lembra das aulas de geografia. Agora, você já notou que as bordas dos continentes se alinham muito bem umas com as outras? Por exemplo, a América do Sul e a África parecem duas peças de um quebra-cabeça. O cientista Alfred Wegener também notou isso na década de 1910. Após essa descoberta, ele continuou a montar o quebra-cabeça e percebeu que a Índia e Madagascar também se alinhavam com a África. Mas essa não era a única coisa estranha sobre o mundo. Por exemplo, encontramos os fósseis dos mesmos animais antigos em continentes completamente diferentes. Agora, como isso é possível? Eles não poderiam ter se originado como espécie no Japão e na América Central simultaneamente. Isso é simplesmente absurdo, não? Alguns deles poderiam ter cruzado o oceano? Isso é improvável, a menos que fossem nadadores olímpicos. Ou talvez houvesse algum tipo de ponte natural entre esses continentes. Mesmo que tenha passado tanto tempo, se ela realmente existisse, teríamos encontrado vestígios dela. E que tipo de construtor maluco construiria uma ponte tão longa? Havia algumas outras coisas estranhas. Por exemplo, foram encontrados vestígios das mesmas montanhas nos Estados Unidos e na Escandinávia. Wegener pensou muito sobre isso, e então ele se deu conta. Uma descoberta brilhante, e em 1912 apresentou sua ideia ao mundo. A ideia geral era que os continentes se moviam como icebergs na água. Eles estão constantemente convergindo e divergindo. Agora, sabemos que ele estava 100% certo, mas infelizmente os cientistas da época quase jogaram tomates em Wegener. Suas teorias precisavam de mais dados para explicar exatamente como essas placas se movem. No entanto, Wegener não desistiu. Ele escreveu um livro chamado A Origem dos Continentes, e na década de 1930, o geólogo Arthur Holmes preencheu as lacunas da teoria de Wegener. Finalmente, o mundo. Oh não, espere! Teremos que aguardar mais algumas décadas até que o mundo perceba que isso é verdade. As pessoas são meio lentas, né? De qualquer forma, agora chamamos isso de teoria da deriva continental. A questão é que os continentes se movem ao longo do manto vários centímetros por ano. A cada poucos milhões de anos, eles se chocam e criam os chamados supercontinentes. Estes, como você deve ter adivinhado, são enormes massas de terra que consistem em vários continentes menores. Ainda não temos certeza de quantos deles existiam antes, mas você provavelmente já ouviu falar sobre um deles. É o mais famoso porque os cientistas acreditavam que foi o único supercontinente na história da Terra. Foi batizado de Pangeia. O nome vem de Panzia, uma palavra grega que significa terra inteira. Bonito, não? Este supercontinente existiu por cerca de 160 milhões de anos, mas se dividiu há muito tempo. É por isso que é difícil imaginar como era a Pangeia e como foram as mudanças. Era significativamente diferente do nosso planeta atual. Por exemplo, não existiam as cadeiras de montanhas de hoje. A concentração de CO2 era 5 vezes maior do que é agora, então a temperatura média era muito mais quente. É possível que nem gelo existisse, apenas florestas tropicais. Aquela terra poderia ser uma estufa, e até o Polo Norte poderia ser coberto por uma floresta tropical. Parece um lugar agradável. Os dinossauros testemunharam tudo isso, nós não. Os primeiros humanos apareceram há apenas 2 milhões de anos, e o primeiro Homo sapiens, que basicamente somos nós, surgiu há apenas 300 mil anos. Então, infelizmente, nós como espécie perdemos a melhor parte, a divisão continental. Mas talvez um dia possamos ver como foi. Veja bem, a Pangeia não foi realmente o primeiro supercontinente. Eram pelo menos 3 deles antes disso. O mais antigo, Valbara, existiu há cerca de 3,6 bilhões de anos. Foi tipo o avô de todos os continentes que conhecemos hoje. E incluía quase tudo. Então houve um rompimento, como um casal em um relacionamento ruim, e ficamos com os netos. Ur, Kenorland, Nuna e assim por diante. Eventualmente chegou a Pangeia. Agora sabemos que os supercontinentes se formam a cada 600 milhões de anos. Isso é chamado de ciclo dos supercontinentes, o que significa que um dia tudo se fundirá novamente. Mas quando e como isso vai acontecer? Primeiro, precisamos esclarecer algo.
Falamos de um supercontinente, certo? Basicamente uma enorme ilha. Isso significa que o resto do mundo agora é um superoceano, exceto por algumas pequenas ilhas talvez. O oceano na época da Pangeia era chamado de Pantalassa, e nosso frio e misterioso Oceano Pacífico é na verdade apenas seu remanescente. Os outros dois grandes oceanos, o Atlântico e o Índico, nasceram quando a Pangeia começou a se dividir em partes distintas. Assim, quando esses oceanos se fecham, secando completamente, nossos supercontinentes se formam. Isso sempre ocorre gradualmente e muito lentamente, e significa que o Oceano Pacífico está diminuindo de tamanho agora. Sim, ele perde alguns centímetros por ano. Rapaz, eu também poderia perder alguns centímetros de circunferência por ano. É difícil imaginar, mas no futuro o Pacífico se tornará apenas uma poça e desaparecerá junto com o Oceano Ártico. Isso é inevitável. Mas quando acontecer, um novo supercontinente aparecerá, a Amásia. O surgimento de Amásia foi previsto por cientistas da Universidade de Newcastle, na Austrália. Eles fizeram alguns cálculos muito complexos em um supercomputador, que foi alimentado com dados sobre os movimentos continentais dos últimos 300 milhões de anos ou mais. E então, com base nesses cálculos, o computador previu o que o futuro nos reserva. Aprendemos que um dia as Américas colidirão com a Ásia, e esta colisão criará um novo supercontinente, com um nome muito original. Como já mencionado, o Oceano Pacífico um dia desaparecerá completamente. Por outro lado, o Atlântico está crescendo agora, empurrando as Américas para o oeste. Então, quando a Amásia surgir, esse oceano pode se tornar maior do mundo. É assim que vai ser. As Américas vão colidir com o leste da Ásia, e embora seja difícil prever, algumas fontes afirmam que a Antártica um dia encontrará seu caminho para a América do Sul. A Austrália também desempenhará um grande papel nisso. Pode conectar a América e a Ásia. E se a humanidade de alguma forma ainda existir, isso significa que será possível caminhar da França à Austrália, ou da África do Sul até a Argentina sem molhar os pés. Então aqui está uma boa ideia. Se você não pode viajar agora, espere 300 milhões de anos. E não, isso não conta o tempo de espera para passar pela segurança do aeroporto. Os cientistas também costumavam pensar que a Amásia se reuniria em torno do Polo Norte, criando uma enorme calota de gelo e resfriando o planeta. Porém, agora eles acham que isso é muito improvável. Ela provavelmente ficará em algum lugar no meio dos polos. No entanto, isso não significa que a Terra permanecerá tão amigável quanto agora. A do futuro será radicalmente diferente da atual. O nível do mar ficará mais baixo, e a Amásia consistirá em vastas áreas muito áridas com altas temperaturas diárias. Sim, vai ser super quente. O ecossistema mudará completamente, mas é muito difícil prever tudo o que acontecerá. Quanto mais dados reunimos ao longo do tempo, com mais precisão poderemos prever o futuro do nosso planeta. No momento, só temos teorias, e os cientistas observam que ainda estão longe de serem comprovadas. Mesmo assim, os resultados desse trabalho são muito impressionantes. Eles nos dizem muito não apenas sobre o futuro do planeta, mas também a respeito do passado. Seria ótimo se os humanos pudessem adequar a vida para respeitar esses tempos. Poderíamos observar do espaço distante como nossa Terra está mudando. É fascinante e um pouco bizarro ao mesmo tempo.